Ele disse que seria apenas uma noite, sem compromisso, sem promessas, mas no dia seguinte algo inesperado aconteceu. O poderoso CEO milionário, sempre frio e implacável nos negócios, passou 2 horas esperando do lado de fora. Mas por quê? O que essa mulher fez para mudar tudo? Fique até o final, porque essa história vai te surpreender. Era uma noite fria de novembro em São Paulo. O vento cortando as ruas largas do centro, enquanto luzes de neon piscavam nas fachadas dos prédios. Dentro do salão principal do Hotel Luxe, no entanto, o clima era outro. Quente, vibrante, cheio de uma energia que parecia dançar no ar. Jornalistas, investidores e figurões da alta sociedade se espremiam entre taças de champanhe e mesas cobertas de linho branco. Todos ali para o evento anual da Luxe Hotéis, a rede de luxo, comandada por Dylan Ferraz. No palco, um monte de microfones esperava o chefão da empresa, e os holofotes refletiam o glamour em cada canto. Ternos caros, vestidos brilhantes, um cenário digno de novela. Entre a multidão, uma figura chamava a atenção de um jeito diferente. Blake Torres não era como as outras jornalistas que usavam pretinho básico e se misturavam ao fundo. Ela tinha escolhido um vestido vermelho que abraçava o corpo sem gritar, o cabelo castanho caindo em ondas soltas, os olhos azuis brilhando com um toque de travessura. Aos 32 anos, Blake não escrevia matérias mornas tipo "Como o CEO chegou ao topo". Não. Ela caçava a verdade, desmascarava os poderosos e entregava histórias que ninguém esquecia. Os ricaços podiam fingir frieza em público, mas ela sempre achava o ponto fraco deles. E naquela noite, o alvo era Dylan Ferraz. Dylan subiu ao palco com aquele ar de quem manda sem esforço. O terno preto, cortado sob medida, não tinha um vinco fora do lugar, e cada passo dele gritava poder. Um homem que não aceitava ser controlado. Aos 38 anos, ele era o cérebro por trás da Luxe Hotéis. Um império que cresceu rápido demais para quem começou com quase nada. Odiava a imprensa. Sabia como uma manchete boba virava escândalo, mas aquele evento era inevitável. Precisava manter a fachada impecável da marca. Depois de falar sobre lucros e expansões, desceu do palco e começou a circular entre os jornalistas, respondendo perguntas com respostas ensaiadas, até que um par de olhos o pegou desprevenido. Blake estava encostada numa coluna, uma taça de champanhe na mão, o olhar fixo nele como quem analisa uma jogada de xadrez. Dylan a reconheceu na hora. Blake Torres, a jornalista que fazia os poderosos tremerem com suas matérias afiadas. Mas ela não correu para perguntar, não puxou um gravador. Tomou um gole lento, os lábios curvando num sorriso que dizia, "Eu te vejo". Quando um repórter econômico terminou uma pergunta chata sobre taxas, ela se aproximou, a voz leve, mas cheia de veneno. "Você odeia a imprensa? Então por que está aqui posando para fotos?" Dylan virou, o rosto calmo, mas uma sobrancelha subiu, intrigada. "Não odeio a imprensa, odeio mentira mal escrita", respondeu, o tom grave cortando o ar. Blake deu um risinho, girando a taça. "Que sorte a sua então. Eu só escrevo o que é real." Ele parou, não por raiva, mas por aquela confiança descarada, como se ela o desafiasse a duvidar. Pela primeira vez na noite, Dylan deixou escapar um sorriso de verdade. Não o de político que usava para as câmeras, mas um só para ela. "Quero ver o que você vai escrever sobre mim então", disse, se encostando na mesa, com um brilho nos olhos cinza. Blake sentiu um frio na barriga, mas não era medo, era adrenalina. Já tinha lidado com dezenas de caras poderosos. Uns tentavam seduzir para manipular, outros fugiam dela como se fosse um vírus. Dylan era diferente. Não se esquivava, não jogava charme barato. Respondia com calma, inteligência e um toque de provocação que a pegou desprevenida. O evento seguiu. Perguntas chatas, risadas forçadas. Mas para eles dois, o jogo de verdade tinha começado. Ela pensou, talvez ele não seja só mais um rico sem graça. Ele pensou, nunca vi alguém assim. Gente como ele sempre acabava em encrenca, mas quem ligava? Naquela hora, Dylan só sabia de uma coisa, queria conhecê-la melhor. Depois do evento, Blake ficou no bar do terraço do Luxe, o céu escuro de São Paulo salpicado de luzes dos prédios. Não queria beber muito, só uma taça para relaxar depois de trocar faíscas com Dylan. Mas quando olhou para o lado, lá estava ele, a poucos metros, um copo de uísque na mão,
os olhos cinza brilhando com graça enquanto a encarava. Jornalistas não têm horário? Perguntou ele, levantando o copo, a voz cheia de deboche. Blake jogou o cabelo para trás e deu de ombros. E CEOs? Não era para você estar contando reais na sua sala agora? Dylan riu. Um riso de verdade, não o ensaiado que os repórteres gravavam. Isso já a deixou curiosa. Ele não se irritava com as provocações dela. Parecia gostar. Uma bebida virou 2, depois 3. A conversa pulou da hotelaria para os ricaços de São Paulo, os que exibiam carrões e compravam ternos iguais só para parecer chiques. Sério, quem precisa de 6 ternos idênticos? Perguntou ela rindo, inclinada no balcão. Dylan tomou um gole de uísque, inclinando a cabeça. Eu. Perfeição exige repetição. Blake revirou os olhos. Perfeição chata, você quer dizer. Ele riu de novo, e ela pensou. Ninguém chama ele de chato e sai vivo. O quinto drink trouxe um borrão. Ela lembrava do riso dele ecoando, dos olhos cinza grudados nos dela, de dizer que ele era convencido demais. Depois tudo virou um nevoeiro quente. Mãos, risadas, uma noite que ela não planejava. Acordou na suíte presidencial do luxo, a luz do sol batendo no rosto, a cama macia demais para ser a dela. O cheiro de sândalo no ar e ali, ao lado, Dylan Ferraz, seminu, coberto só por um lençol. Blake congelou. Meu Deus! Sussurrou, o coração disparando. Não era de surtar por uma noite impulsiva, mas dormir com um CEO bilionário. Isso complicava tudo. Blake Torres abriu os olhos devagar, o sol da manhã espiando pelas cortinas pesadas da suíte presidencial do Hotel Luxe. A cabeça latejava como se alguém tivesse batucado samba dentro dela a noite toda. Mas o pior não era a ressaca, era a cama, macia demais, cheirando a lençóis caros e um toque de sândalo que não era dela. Virou o rosto e quase gritou. Dylan Ferraz, o CEO da Luxo Hotéis, dormia ao lado, o lençol fino mal cobrindo o corpo dele. Não, 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 sussurrou, o coração disparando enquanto pedaços da noite voltavam, risadas no bar, um beijo quente, as mãos dele na cintura dela. Meu Deus, o que ela tinha feito? Não era de surtar por uma noite impulsiva. Aos 32 anos, Blake já tinha vivido suas aventuras. Um flerte aqui, um erro ali, mas dormir com um bilionário que ela podia desmascarar numa matéria, isso era outra categoria de problema. Olhou ao redor. O vestido vermelho jogado no chão, os sapatos largados perto da porta, a gravata dele enrolada no braço de uma poltrona. Isso é um pesadelo, murmurou, esfregando os olhos. Dylan parecia tranquilo demais, o rosto relaxado, quase bonito de um jeito irritante. Mas ela não ia ficar para descobrir o que vinha depois. Precisava sair dali, rápido. Deslizou da cama com cuidado, prendendo a respiração para não acordá-lo. Pegou o vestido, vestiu em silêncio. O tecido frio contra a pele ainda quente da noite. Encontrou a bolsa num canto, checou o celular, 7h13, 7 chamadas perdidas da mãe e uma mensagem de Luana, a amiga do trabalho. Sumiu ontem? Conta tudo. Blake ignorou, o estômago embrulhado. Antes de correr para a porta, hesitou. Deixar ele acordar e achar que ela fugiu parecia covardia. Não era o estilo dela. Pegou um papel na mesa, rabiscou com a caneta do hotel. Valeu pela noite, sem repetico. Curto, direto, sem chance de mal-entendido. Táxi chamado, ela desceu para o saguão do luxo como quem foge de um crime. O porteiro ergueu uma sobrancelha, mas Blake passou direto, o vestido vermelho gritando na luz do dia. No táxi, afundou no banco, o motorista lançando olhares pelo retrovisor. Noite longa? Perguntou ele rindo. Você não tem ideia, respondeu ela, o rosto quente. Chegando no apartamento simples, nos jardins, subiu as escadas de 2 em 2, o coração ainda acelerado. Trancou a porta, jogou a bolsa no sofá e caiu sentada encarando o teto. Blake Torres, sua idiota, disse em voz alta, rindo de nervoso. Dylan acordou com o barulho distante do trânsito de São Paulo, a cabeça pesada do uísque da noite anterior. Virou na cama esperando encontrar o calor de Blake ao lado. Mas nada. O lençol estava frio, o travesseiro vazio. Franzindo a testa, sentou, esfregando o rosto. Viu o bilhete na cabeceira. Valeu pela noite, sem repeteco. Leu 2 vezes, os olhos cinza estreitando. Ela fugiu, murmurou, um riso incrédulo escapando.
Pela primeira vez na vida, Dylan Ferraz, o cara que sempre dava as cartas, tinha sido largado para trás. E isso mexeu com ele mais do que queria admitir. Não era de correr atrás de mulher. Tinha dezenas jogando charme para cima dele toda semana. Mas Blake era diferente. Aquela mistura de atrevimento e sinceridade no bar, o jeito que ela riu dele, ficou na cabeça. Levantou, pegou o celular e ligou para o assistente, Rafael. Acha o contato da Blake Torres, jornalista, quero agora, ordenou a voz firme. Rafael hesitou. Chefe, ela não é perigosa para a imagem da Luz? Dylan riu seco. Perigosa é pouco. Faz o que eu pedi. Desligou, olhando o bilhete de novo. Sem repeteco, vamos ver. No jornal onde Blake trabalhava, o Folha Urbana, ela chegou com um café gigante na mão, o vestido trocado por calça jeans e uma blusa solta. A redação estava um caos, teclados batendo, telefones tocando. Mas Luana, a colega de mesa ao lado, logo pulou em cima dela. Você sumiu ontem no evento. Não me diz que... Blake cortou, levantando a mão. Não pergunta. Não aconteceu nada. Luana cruzou os braços, os olhos brilhando. Nada, é? Então por que você tá com cara de quem dormiu com um bilionário? Blake engasgou com o café tossindo. Para com isso, Luana. A amiga riu, mas insistiu baixando a voz. Sério, Blake. Todo mundo viu vocês no bar, trocando farpas e drinks. Dylan Ferraz é tipo... o cara mais gato e perigoso da cidade. Não me diz que rolou. Blake encarou o monitor, o rosto queimando. Foi só uma noite bêbada. Acabou, disse, mais para se convencer do que para Luana. Mas as lembranças estavam lá. O jeito que ele riu dela, o calor da mão dele na nuca. Balançou a cabeça, tentando focar no trabalho. Não ia ver ele de novo. Ponto final. Naquela noite, Blake saiu tarde do jornal, o céu escuro e o frio voltando a morder. Parou num café perto de casa para relaxar. O café da esquina, um canto simples com mesas de madeira e jazz ao fundo. Tomou chá, leu as notícias no celular, comprou um pãozinho para amanhã. Quando o telefone tocou, viu o nome. Dylan Ferraz. O estômago deu um salto. Hesitou, mas atendeu o tom frio. O que você quer? Do outro lado, a voz dele veio baixa, calma, mas cheia de algo mais. Tô na frente do seu prédio. Blake franziu a testa, olhando as luzes da rua. Que pena, não tô em casa. Silêncio. Depois ele respondeu sem vacilar. Quando você chega? Ela tamborilou os dedos na mesa, quase rindo do absurdo. Não sei. Então eu espero, disse ele, e desligou. Blake ficou olhando o celular, o chá esfriando na mão. Dylan Ferraz, o CEO que mandava em tudo esperando por ela? Ele tá louco, murmurou. Mas um pedaço dela, bem pequeno, ficou curioso. Terminou o chá devagar, passeou mais um pouco pela rua, comprou um chocolate extra no mercado só para enrolar. Às 10 da noite chegou em casa, esperando que ele tivesse desistido. Mas lá estava ele, encostado na parede do prédio, as mãos nos bolsos do casaco caro, o olhar firme sob a luz fraca do poste. Não parecia o CEO intocável do evento. Parecia um cara que perdeu uma aposta e resolveu ficar para revanche. Blake parou, tirando as luvas devagar. O que você está fazendo aqui? Perguntou, o tom misturando graça e desconfiança. Dylan levantou os olhos para ela. Calmo. Você foi embora. Ela riu, pegando as chaves. E você esperou 2 horas só para me dizer isso? Ele deu um passo, o canto da boca subindo. Quero saber por quê. Blake Torres ficou parada na frente do prédio, as chaves frias na mão, encarando Dylan Ferraz sob a luz amarelada do poste. O vento de novembro bagunçava o cabelo dele, mas ele parecia nem notar. Só olhava para ela, calmo, com aquele meio sorriso que misturava graça e teimosia. Quero saber por quê, repetiu ele, a voz grave cortando o silêncio da rua vazia. Blake riu, um som curto e debochado, enquanto destrancava a porta. Por que eu fui embora? Porque eu não fico para café da manhã, Dylan. Não sou esse tipo de mulher. Ele se encostou no batente, os olhos cinza brilhando. Engraçado. Normalmente eu é que saio primeiro. Ela parou, a chave ainda na fechadura, e virou para ele surpresa com a resposta. Achou que ele ia ficar bravo ou jogar o ego de CEO para cima dela. Mas ali estava ele, admitindo algo com um tom quase leve. Então seu orgulho tá ferido porque eu ganhei no jogo da fuga? Perguntou, cruzando os braços, o tom provocador.
Dylan deu um passo para dentro, o olhar fixo no dela. Talvez, mas não é só isso. 2 segundos de silêncio, e ele suspirou, balançando a cabeça como se não acreditasse em si mesmo. Você me deixou curioso, Blake, e eu não fico curioso fácil. Blake hesitou. Não era de abrir a porta para caras assim, ainda mais um bilionário que podia virar manchete na vida dela, mas aquele jeito dele, sem raiva, só querendo entender, mexeu com ela. Tá frio aí fora há 2 horas. Entra, disse, empurrando a porta devagar. Dylan entrou, os passos lentos, como se pisar no apartamento simples dela fosse algo natural para ele. Ela jogou o casaco no sofá, foi para a cozinha pequena e ligou a chaleira. Sem álcool hoje, avisou, pegando 2 canecas. Não vou repetir ontem. Ele riu baixo, sentando numa das cadeiras da mesa. Quem disse que eu quero? Ela entregou o chá quente para ele, os dedos roçando os dele por 1 segundo. Sentou do outro lado, segurando a caneca com as 2 mãos, os olhos azuis estudando ele por cima da borda. Então, o que você quer? Uma terapia sobre homens que não gostam de ser largados ou saber se eu me arrependo? Dylan tomou um gole, o vapor subindo no rosto dele. Os 2, respondeu, o tom firme, mas com um brilho de graça. Blake sorriu, quase contra a vontade. Não me arrependo. Foi divertido, mas não faço reprises. Vida de jornalista não combina com CEOs complicados. Ele inclinou a cabeça, os olhos estreitando. Por que não? Ela deu de ombros, o chá aquecendo as mãos. Você vive num mundo de ternos caros e reuniões chatas. Eu vivo correndo atrás de histórias, com café frio e prazos loucos. A gente não encaixa. Dylan descansou os cotovelos na mesa, o olhar mais intenso. Você acha que eu sou só ternos e reuniões? E ontem, no bar, o que foi aquilo? Blake parou, o calor subindo para o rosto. Uísque demais, respondeu, mas sabia que não era só isso. Tinha sido o jeito que ele riu, que respondeu às provocações dela sem se esquivar. Talvez, disse ele, o canto da boca subindo. Mas eu não acho que foi só o uísque. E eu não vim aqui para repetir a noite. Vim porque você não é como as outras. Blake riu, balançando a cabeça. Você tá me cantando com essa? Sério, Dylan? Ele deu um sorriso verdadeiro, o primeiro sem aquele ar de jogo. Não é cantada, é fato. Você me chamou de chato ontem e eu ri. Ninguém faz isso. Ela ficou quieta, o chá esfriando na mão. Ele estava certo. Tinha algo ali, uma faísca que ela não esperava. Tá bem, disse ela por fim. Você quer o quê, então? Porque eu não vou virar sua namoradinha de fachada. Dylan se inclinou para frente, os olhos grudados nos dela. Não quero fachada, quero te conhecer. Sem jogos, sem pressa. Só isso. Blake sentiu o estômago dar um salto, mas manteve o tom firme. Você é Dylan Ferraz, o cara que manda em hotéis de milhões de reais. Por que eu? Ele deu de ombros, simples. Porque você não tem medo de mim e eu gosto disso. O silêncio caiu na cozinha, o barulho da chaleira esfriando ao fundo. Blake tomou um gole do chá pensando. Não era de se deixar levar por palavras bonitas, mas aquele homem esperando 2 horas no frio sem exigir nada era diferente. Tá, disse por fim, o tom mais leve. Sem promessas. Mas se você aparecer de novo, não espero flores. Odeio clichês. Dylan riu, levantando a caneca como um brinde. Combinado. Nada de flores. Ele foi embora meia hora depois, o casaco escuro sumindo na rua escura. Blake trancou a porta, caiu no sofá e encarou o teto. O que eu tô fazendo? Murmurou rindo sozinha. No dia seguinte, no Folha Urbana, Luana a atacou de novo. Ele te ligou ontem, né? Eu vi seu celular piscando. Blake revirou os olhos. Ele apareceu no meu prédio. Ficou 2 horas esperando. Luana arregalou os olhos. Dylan Ferraz? O CEO? Blake, isso é coisa de filme. É coisa de louco, corrigiu ela. Mas o sorriso escapou. Naquela tarde, enquanto escrevia uma matéria sobre corrupção na prefeitura, o celular vibrou. Mensagem de Dylan. Café amanhã, no da esquina, às 10. Ela hesitou, os dedos parados no teclado. Ele não desiste, pensou. Digitou rápido. Só se tiver pão de queijo quente. A resposta veio em segundos. Feito. Blake balançou a cabeça, o coração batendo mais rápido do que queria. Não sabia onde isso ia dar, mas uma parte dela, aquela que amava um desafio, estava pronta para descobrir. No Luxo Hotéis, Dylan desligou o celular.
O escritório silencioso ao redor. Rafael, o assistente, entrou com uma pilha de papéis. Chefe, reunião em 10 minutos. E a tal jornalista? Dylan deu um sorriso torto. Ela é mais que tal jornalista, e eu vou descobrir o resto. Rafael riu, saindo. Dylan olhou pela janela, a cidade cinza lá embaixo. Pela primeira vez em anos, ele não estava no controle. E, estranhamente, gostava disso. O sol da manhã de sábado filtrava pelas cortinas do apartamento de Blake Torres, nos Jardins, trazendo um calor tímido que contrastava com o frio da noite anterior. Ela acordou com o celular vibrando na mesa de cabeceira. A resposta de Dylan ainda na tela. Feito. Café às 10 no café da esquina, com pão de queijo quente como ela pediu. Riu sozinha, esfregando os olhos. Ele é insistente mesmo, murmurou jogando as pernas para fora da cama. Não sabia por que estava aceitando, mas algo naquele cara, o jeito que ele ficou 2 horas no frio só para perguntar por quê, mexia com ela. Vestiu uma calça jeans surrada, uma blusa cinza e botas pretas. O cabelo solto caindo nos ombros. Nada de vestido vermelho dessa vez. Queria parecer ela mesma, não a jornalista provocadora do evento. Chegou no café 5 minutos atrasada. O cheiro de expresso e pão quente enchendo o ar. O lugar era simples, com mesas de madeira e um rádio tocando MPB baixinho. Dylan já estava lá, numa mesa do canto, de camisa polo preta e calça escura, sem o terno caro de CEO. Uma bandeja com 2 cafés e um prato de pão de queijo fumegante esperava na frente dele. Pontualidade não é seu forte, hein? Disse ele, o canto da boca subindo enquanto ela sentava. Blake pegou um pão de queijo no calor queimando os dedos. Cheguei viva, já é lucro. E você cumpriu a promessa. Respondeu mordendo o pão e soltando um satisfeito. Dylan riu, os olhos cinza brilhando. Eu sempre cumpro. Como tá o dia? Ela deu de ombros tomando um gole do café. Normal. Escrevi uma matéria ontem, dormi mal, vim pra cá. E você, CEO? Não tem hotéis para mandar? Ele inclinou a cabeça, o sorriso ficando mais leve. Deixei o Rafael cuidar hoje. Queria um tempo fora daquilo. Blake arqueou uma sobrancelha surpresa. Dylan Ferraz tirando folga, isso é notícia. Ele riu de novo, um som baixo que ela estava começando a gostar. Não é folga, é perspectiva. Você me fez pensar no bar, sabe? Sobre ternos iguais e perfeição chata. Ela parou, o pão na mão, o olhar fixo nele. Você está dizendo que eu te dei uma crise existencial? Dylan tomou um gole de café, os olhos grudados nos dela. Talvez. Ou só me lembrou que nem tudo precisa ser tão sério. O papo fluiu fácil, mais fácil do que Blake esperava. Falaram do trânsito caótico de São Paulo, das besteiras que os ricaços gastavam dinheiro, até da mania dela de tomar café frio no trabalho. É nojento, mas funciona, admitiu ela rindo. Dylan balançou a cabeça. Você é um caso perdido. Mas tinha um calor no jeito que ele dizia isso, algo que fez o estômago dela dar um salto. Quando o prato de pão ficou vazio, ele se inclinou para frente. Jantar hoje sem terno, prometo. Blake hesitou, o coração batendo mais rápido. Tenho planos, sofá, livro, sossego. Ele sorriu provocador. Perfeito, posso ajudar com o livro. Ela riu, balançando a cabeça. Você não desiste, né? Não quando vale a pena, respondeu ele, o tom firme, mas leve. Blake pagou a conta. Insistiu, apesar do olhar dele, e saiu do café com um "te vejo por aí", jogado no ar. Mas enquanto caminhava para casa, o sorriso dele ficou na cabeça, junto com a promessa de jantar. Ele tá me ganhando, pensou, irritada e animada ao mesmo tempo. No Folha Urbana, na segunda, Luana atacou de novo. Você estava com um brilho estranho sábado. Ele te levou para onde? Blake revirou os olhos digitando uma matéria. Café da esquina, só isso. Luana arregalou os olhos. Dylan Ferraz num café de bairro? Blake, isso é sério. Não é nada, cortou ela, mas o calor subiu para o rosto. Naquela tarde o celular vibrou. Outra mensagem de Dylan. Jantar amanhã, você escolhe o lugar. Ela riu, digitando. Sem fast food, então. Ele respondeu rápido. Feito. Na terça, Blake terminou o expediente e foi para o Boteco do Zé. Um bar simples na Vila Madalena com mesas de plástico e cerveja gelada. Escolheu de propósito. Queria ver se ele aguentava sair do mundo de luxo. Dylan apareceu às 7 em ponto, de calça jeans e jaqueta escura, sem um pingo de desconforto.
Boa escolha, disse sentando e pedindo uma brama. Blake tomou um gole da dela, o olhar provocador. Achei que você ia odiar. Cadê o uísque caro? Ele riu, os olhos brilhando. Posso sobreviver sem ele. E você? Não cansa de me testar? É meu trabalho, respondeu ela, o sorriso escapando. Comeram pastel de carne e falaram de tudo, da infância dela em Santo André, do jeito que ele aprendeu a negociar com o pai em feiras de rua antes de virar CEO. Você já foi normal? Perguntou ela rindo. Já, mas aí fiz dinheiro e virei chato, retrucou ele, o tom debochado. Quando saíram, o ar fresco da noite batendo no rosto, Dylan parou na calçada. Gostei disso. Mais um? Blake hesitou, o coração acelerando. Talvez. Sem pressa, lembra? Ele assentiu, o olhar suave. Sem pressa. Na quarta, no jornal, Luana trouxe um boato. Ouvi que Dylan está aparecendo em lugares estranhos. Bares simples, cafés de esquina. Coincidência? Blake fingiu indiferença, mas o peito apertou. Ele estava saindo da zona de conforto por ela, e isso mexia com tudo que ela achava que sabia sobre caras como ele. No Luxo Hotéis, Dylan cancelou uma reunião chata e olhou pela janela do escritório, a cidade cinza se espalhando lá embaixo. Rafael entrou, curioso. Chefe, tá diferente, essa jornalista... Dylan cortou um sorriso torto no rosto. Ela é um desafio, Rafa, e eu não perco desafios. Naquela noite, Blake caiu no sofá com um livro. Psicologia barata que ela adorava, mas o celular vibrou. Dylan. Gostei do boteco. Quinta de novo? Ela riu digitando. Só se tiver pastel. A resposta veio rápido. Feito. Enquanto lia, o pensamento escapou. Ele tá me ganhando mesmo. E pela primeira vez ela não quis correr. A quinta-feira chegou com um céu limpo em São Paulo, o sol batendo nas ruas da Vila Madalena, enquanto Blake Torres se preparava para o dia. O jantar no boteco do Zé com Dylan Ferraz ainda rodava na cabeça dela. O pastel quente, a cerveja gelada, o jeito que ele riu das histórias dela sem um pingo de pose. Ele tá me pegando, pensou, rindo sozinha enquanto amarrava os tênis. Mas o dia ia ser mais que um repeteco de boteco. No Folha Urbana, Luana jogou uma bomba. Você viu? Gala beneficente hoje à noite no Luxo Hotéis. Dylan é o patrocinador principal. Vai? Blake franziu a testa, o laptop aberto na mesa. Não fui convidada. Luana sorriu maliciosa. Mas aposto que ele quer você lá. Todo mundo tá falando dessa gala. Leilão, ricos exibidos, o de sempre. Blake revirou os olhos, mas o coração deu um pulo. Passou o dia escrevendo uma matéria sobre greves no metrô, mas a cabeça escapava para o que Dylan podia estar tramando. Às 5 o celular vibrou. Mensagem dele. Gala hoje. Quero você lá. Passo às 7. Ela riu digitando rápido. Sem vestido de princesa. Se eu for, escolho a roupa. Ele respondeu. Feito. Às 7 em ponto, Dylan parou na frente do prédio dela num carro preto discreto. Nada de motorista, só ele. De smoking impecável. Blake desceu num vestido azul escuro simples, mas elegante, o cabelo solto e um par de brincos baratos que ela adorava. Nada mal para uma jornalista, disse ele abrindo a porta do carona com um sorriso torto. Você também não tá horrível, retrucou ela entrando. No caminho pro Luxo, o rádio tocava um samba baixo e Dylan parecia mais leve que nunca. Por que me chamou? Perguntou ela curiosa. Ele deu de ombros. Por que você deixa essas coisas menos chatas? O salão do Luxo estava um espetáculo. Lustres brilhando, mesas cheias de taças, os ricaços de São Paulo desfilando joias e sorrisos falsos. Blake entrou ao lado de Dylan, sentindo os olhares da multidão. Eles acham que eu sou sua acompanhante de luxo, sussurrou ela rindo. Que pensem, respondeu ele, os olhos cinza brilhando com graça. Circularam um pouco cumprimentando gente que Blake só conhecia das manchetes. Quando o leilão começou, ela ficou de canto, uma taça de champanhe na mão, só observando. O apresentador subiu ao palco, animado. Agora, um prêmio especial. Viagem de luxo para a Itália. Hotel 5 estrelas, jantar com chefe famoso, jatinho particular. Lance inicial, R$50 mil. A sala murmurou, mãos subindo com plaquinhas. Blake arqueou uma sobrancelha, achando graça nos preços absurdos. Até que a voz de Dylan cortou o ar firme e calma. 150 mil. O silêncio caiu como chumbo. O apresentador gaguejou. 150 mil.
Alguém dá mais? Nada. Vendido para o Sr. Dylan Ferraz. Aplausos explodiram, e Blake virou para ele incrédula. Você tá louco? Ele se encostou na parede, o champanhe na mão, um sorriso provocador no rosto. Não comprei para te impressionar, se é o que tá pensando. Ela riu, debochada. Então para quem? Sua mãe? O apresentador voltou a falar. Tradição da casa, o vencedor escolhe o acompanhante agora. Os olhos da sala viraram para Dylan curiosos. Ele tomou um gole lento, depois olhou para ela, o tom baixo e cheio de desafio. Blake Torres gosta da Itália? Ela congelou, a taça parada na mão. Você está tentando me comprar com uma viagem? Perguntou, o tom misturando graça e desconfiança. Ele se aproximou, a voz quase um sussurro. Tô vendo se você resiste. Blake riu balançando a cabeça. Amava a Itália, o vinho, as ruas tortas, a comida, mas mais que isso amava o jogo. Tá bem, eu vou, mas só para provar que não sou fácil, disse, os olhos azuis brilhando. A multidão aplaudiu, alguns cochichando. Quem é ela? Dylan voltou para o lugar dele, o sorriso de quem ganhou uma rodada. O resto da noite passou rápido. Lances, conversas, Blake zoando os preços absurdos dos quadros. Quando saíram, o ar frio bateu no rosto dela e ele parou na calçada. Você é perigosa, sabia? Disse ele, o tom leve. Você que é teimoso, retrucou ela rindo. Na sexta, no jornal, Luana estava eufórica. Você na gala com Dylan Ferraz e uma viagem para a Itália. Blake, isso é loucura. Blake deu de ombros, fingindo calma. É só um feriado caro, relaxa. Mas por dentro, o peito estava apertado. Não era só a viagem. Era o jeito que ele olhava para ela, como se visse além da fachada de jornalista durona. No Luxy Hotéis, Dylan assinava papéis no escritório, o assistente Rafael ao lado. Chefe, essa viagem é sério com ela? Perguntou ele curioso. Dylan deu um sorriso torto. Sério é pouco. Ela me pega, Rafa. Naquela noite, Blake caiu no sofá com um copo de vinho. O celular ao lado. Uma mensagem chegou. Itália semana que vem. Jatinho às 8. Pronta? Ela tomou um gole, o coração acelerando. Pronta, digitou, rindo sozinha. Não sabia o que ia rolar na Itália. Mas uma coisa era certa. Dylan estava jogando para valer e ela não ia recuar. Enquanto isso, no apartamento dele, na Avenida Paulista, Dylan olhava a cidade pela janela, o uísque na mão. Ela vai me dar trabalho, murmurou, o sorriso escapando. E ele mal podia esperar. No sábado, Blake foi visitar a mãe, Dona Clara, num sobrado simples em Santo André. Você tá diferente, filha, disse Clara, servindo café. É trabalho, mãe, respondeu Blake. Mas o olhar da mãe era esperto demais. Trabalho não deixa os olhos brilhando assim. Blake riu, sem negar. A Itália estava vindo. E com ela, um pedaço de algo que ela não queria nomear ainda, mas que já estava mudando tudo. O jatinho de Dylan Ferraz pousou em Florença numa tarde dourada de primavera, o céu claro destacando os telhados de terracota e o rio Arno serpenteando pela cidade. Blake Torres espiou pela janela, o coração batendo mais rápido do que queria admitir. Já tinha viajado muito, Rio, Buenos Aires até Nova York, numa pauta louca. Mas a Itália tinha um charme que pegava desprevenida. E o mais estranho não era a paisagem. Era o homem sentado na poltrona de couro à frente dela, Dylan, de camisa branca e calça escura, tomando um gole de vinho tinto com um sorriso tranquilo. Tá pronta para admitir que essa viagem vai ser incrível? Perguntou ele, o tom carregado de graça enquanto o jatinho taxiava. Blake cruzou os braços, o olhar provocador. Vou decidir isso depois do café da manhã na cama. Se o hotel falhar, você perdeu. Ele riu, os olhos cinza brilhando. O luxo nunca falha. Você vai ver. Desceram para o calor suave da Toscana. Uma van preta esperando para levá-los ao hotel. Um casarão antigo transformado em 5 estrelas, com janelas altas e um jardim cheio de oliveiras. Blake entrou no quarto dela. Suíte com vista para o Duomo, cama king, um prato de uvas frescas na mesa. E soltou um tá, isso é ridículo, rindo sozinha. Naquela noite, jantaram num terraço com vista para as colinas, o ar cheirando a manjericão e vinho. Blake pediu uma massa com trufas, Dylan um bife mal passado e o papo rolou leve. Sobre as ruas tortas de Florença, o jeito que os italianos falavam com as mãos, até uma história dela quase caindo num canal em Veneza anos atrás.
Você é um perigo ambulante, disse ele rindo, o vinho brilhando na taça. E você é um convencido que acha que manda no mundo, retrucou ela, o sorriso escapando. Mas quando os pratos foram embora, ele se inclinou, o tom mais baixo. Valeu por vir, Blake. Sério. Ela parou, o calor subindo para o rosto. Valeu por me arrastar, respondeu quase tímida. No dia seguinte foram para Veneza, o ar fresco dos canais batendo no rosto enquanto entravam num gondola particular. Ideia dele, claro. Blake revirou os olhos, mas sentou, o barquinho deslizando pela água calma. Achei que CEOs como você só andavam de iate, disse ela, o cabelo voando com a brisa. Dylan sorriu, os dedos roçando os dela ao ajeitar uma mecha solta atrás da orelha. Gosto de tradição às vezes, respondeu, o toque dele demorando um segundo a mais. O coração dela deu um salto, e ela desviou o olhar, fingindo interesse nas fachadas coloridas. Passaram pelo Ponte Rialto, o sol começando a se pôr, dourando a água. Sabe da lenda? Perguntou ele de repente, a voz grave e calma. Blake arqueou uma sobrancelha. Que lenda? Dizem que quem se beija aqui no pôr do sol fica junto para sempre, disse ele, o olhar fixo nela, um brilho de provocação nos olhos. Ela riu debochada. Tá planejando testar isso? Dylan não respondeu com palavras, só se inclinou, os lábios roçando o canto da boca dela. Um toque leve, quase um sussurro. Blake congelou, o corpo inteiro aquecendo como se tivesse tomado um gole de vinho quente. E agora, acredita? Murmurou ele, o rosto ainda perto. Ela respirou fundo, o coração martelando. Não acredito em lendas, mas acredito em pizza boa, disse, a voz tremendo um pouco enquanto se afastava, tentando manter o controle. Dylan riu baixo, os olhos mais escuros que o normal. Justo, respondeu, mas o ar entre eles tinha mudado. Mais pesado, mais real. Naquela noite, jantaram numa tratoria simples, pizza crocante e vinho barato, mas Blake mal prestou atenção na comida. O beijo, se é que dava para chamar assim, ficou na cabeça mexendo com ela mais do que queria. No terceiro dia, em Toscana, passearam por vinhedos, o sol batendo nas videiras carregadas de uvas roxas. Blake esticou a mão para pegar um cacho, subindo na ponta dos pés, mas Dylan foi mais rápido, arrancando as uvas e oferecendo para ela. Sempre tem que ganhar, né? Perguntou ela rindo, pegando as frutas. Ele deu de ombros. Não é competição, só sei o que quero. Ela mordeu uma uva, o suco doce escorrendo no canto da boca. Antes que limpasse, o polegar dele roçou ali, tirando a gota, o toque quente contra a pele dela. O mundo parou por um segundo, o olhar dele grudado no dela. Nunca conheci ninguém como você, disse ele baixo, quase sério. Blake engoliu em seco, o coração disparado. Você já deve ter conhecido todo tipo de mulher, retrucou, tentando rir, mas a voz saiu fraca. Nenhuma como você, insistiu ele, e dessa vez ela não soube o que dizer. Voltaram para o hotel em silêncio, o dia acabando com um pôr do sol que pintava as colinas de laranja. Na suíte, Blake caiu na cama, encarando o teto. O que está acontecendo comigo? Murmurou, o peito apertado. Sabia que estava caindo e que não tinha como parar. De volta em São Paulo, no Luxo Hotéis, Rafael entrou no escritório de Dylan com uma pilha de relatórios. Chefe, como foi a Itália? Perguntou curioso. Dylan, olhando pela janela, deu um sorriso torto. Melhor do que eu esperava. Ela é única. Rafael riu. Tá apaixonado, é? Dylan não respondeu, mas o brilho nos olhos dizia tudo. Naquela noite, no apartamento de Blake, ela abriu uma garrafa de vinho e ligou para Luana. Itália foi louca, admitiu o tom leve. Luana gritou do outro lado. Eu sabia, ele te ganhou, Blake. Ela riu, mas não negou. A viagem tinha mudado o jogo e ela estava pronta para o próximo lance. O último dia em Itália amanheceu com um céu claro sobre Amalfi, as falésias brancas caindo no mar azul e as casinhas coloridas brilhando sob o sol. Blake Torres acordou cedo, o cheiro de café italiano subindo do terraço do hotel onde ela e Dylan Ferraz estavam hospedados. A viagem, Florença, Veneza, Toscana, tinha sido um redemoinho de risadas, provocações e aqueles momentos que faziam o coração dela tropeçar, como o beijo leve no gondola e o toque dele nas uvas. Sentada na cama, encarando o mar pela janela, ela pensou:
Isso não é mais um jogo. Na noite anterior, depois de um jantar com peixe grelhado e limoncelo, Dylan a puxou para um canto do terraço. O ar estava fresco, o barulho das ondas ao fundo, e ele parecia diferente. Sem o sorriso debochado de sempre, os olhos cinza, mais sérios. Eu achei que isso era só diversão. Começou ele, a voz baixa, quase rouca. Blake franziu a testa, o copo na mão. E não é? Ele deu um passo para perto, o rosto a centímetros do dela. Não mais. Não quero que você suma de novo. Antes que ela respondesse, ele segurou o queixo dela com cuidado e a beijou. Não um toque leve como em Veneza, mas um beijo de verdade, quente, firme, que fez o chão sumir. Blake ficou sem ar, o corpo inteiro reagindo antes da cabeça. Quando ele se afastou, os olhos dela estavam arregalados. Você tá falando sério? Perguntou a voz tremendo um pouco. Dylan assentiu, o olhar fixo. Nunca estive mais. Quero isso. Nós, pra valer. Ela engoliu em seco, o coração martelando. Sabia que ele não era de baixar a guarda, mas ali estava ele, jogando tudo na mesa. Eu preciso pensar, disse saindo pro quarto com o peito apertado. Passou a noite encarando o teto, o beijo dele queimando na memória. Ele me pegou, murmurou, rindo de nervoso. No café da manhã, no terraço, o clima estava leve de novo, como se a noite anterior fosse um sonho. Dylan pediu um expresso, Blake um cappuccino e comeram pão com geleia enquanto falavam de besteiras. O trânsito louco de São Paulo, o jeito que os italianos xingavam no volante. Mas quando os pratos foram embora, ele se inclinou, o tom mais baixo. Pensou no que eu disse? Blake tomou um gole do cappuccino, os olhos azuis encontrando os dele. Sim, e eu quero tentar. Mas sem pressa, tá? Ele sorriu, um brilho de alívio no rosto. Sem pressa. Voltaram para São Paulo no jatinho dele, o silêncio confortável entre eles. No desembarque, Dylan a deixou em casa com um "te vejo amanhã" e um toque leve na mão dela. Blake entrou no apartamento, jogou a bolsa no sofá e caiu sentada, o coração ainda acelerado. Ligou para Luana, a voz quase um grito. Tô namorando o Dylan Ferraz, oficialmente. Do outro lado, Luana gritou de volta. Eu sabia! Itália te derrubou, Blake. Ela riu, mas era verdade. A viagem tinha virado tudo de cabeça para baixo. Na segunda, no Folha Urbana, a redação virou um circo. Luana espalhou a novidade, e os colegas cercaram Blake com perguntas. Você tá com o CEO da Lux? Sério? Ela deu de ombros, o café na mão. É, e daí? Vida que segue. Mas por dentro, estava nervosa. Não pelo namoro, mas pelo que vinha com ele. Dylan era um alvo da imprensa e ela, jornalista, sabia o peso disso. Naquela tarde, ele apareceu no jornal, de calça jeans e jaqueta, nada de terno, esperando na recepção. Vim te buscar para almoçar, disse, o sorriso torto de sempre. Blake riu, jogando a bolsa no ombro. Você não cansa? Foram pro boteco do Zé de novo, pastel e cerveja na mesa. Tô adorando isso, disse ele, limpando a mão no guardanapo. Você, os botecos, a simplicidade. Blake arqueou uma sobrancelha. E seus hotéis de milhões de reais? Ele deu de ombros. Dinheiro é bom, mas isso aqui é melhor. Ela sorriu, o calor subindo pro rosto. Quando saíram, ele a puxou para um beijo rápido na calçada, o barulho da rua sumindo por um segundo. Tô dentro, Blake, sussurrou ele. Ela riu, o coração leve. Eu também, mas a realidade bateu rápido. No Luxo Hotéis, Rafael entrou no escritório de Dylan com uma cara séria. Chefe, sua mãe ligou, quer conhecer a Blake. Tá convocando vocês pro casarão dela amanhã. Dylan franziu a testa, o copo de uísque parado na mão. Já, ela não perde tempo. Dona Helena Ferraz era uma força. Viúva, elegante, com um olho afiado para quem entrava na família. Dylan sabia que ela ia testar Blake, e isso o deixou tenso. Ligou para ela na mesma hora. Minha mãe quer te ver amanhã. Almoço no casarão. Topa? Blake hesitou, o estômago embrulhando. Tô dentro, mas ela não vai me odiar. No dia seguinte, o casarão de Helena em Alphaville era um mundo à parte. Portões altos, jardim impecável, uma sala cheia de quadros caros e sofás de veludo. Helena, de vestido cinza e cabelo preso, serviu chá numa xícara delicada, os olhos estudando Blake como um falcão.
Então, senhorita Torres, uma jornalista, disse, o tom suave, mas cortante. Ouvi falar de você. Bem falante, pelo visto. Blake sorriu, sem recuar. Gosto de falar o que penso, dona Helena. A mulher arqueou uma sobrancelha. Interessante. E como conheceu meu filho? Dylan, ao lado, abriu a boca, mas Blake foi mais rápida. Num bar, bêbados. Ele me ganhou com 2 horas no frio, disse o tom leve. Helena piscou surpresa e Dylan riu baixo. Mãe, ela é assim. Se não fosse, eu não estaria aqui. Helena tomou um gole de chá, o olhar firme. Você é teimoso, Dylan. Mas amor é uma coisa, adequação é outra. Blake se inclinou, os olhos brilhando. Com todo respeito, dona Helena, Dylan não precisa de alguém adequado. Ele precisa de alguém que o tire da mesmice. Não acha? Silêncio. Helena olhou para ela, depois para Dylan e suspirou. Vocês dois são um caso. Quando saíram, Dylan riu no carro. Ela não te odiou, isso é um milagre. Blake deu de ombros, o coração mais leve. Eu sou irresistível, brincou. Mas por dentro, sabia. O jogo tinha virado amor. E agora era para valer. O namoro de Blake Torres e Dylan Ferraz virou notícia em São Paulo quase da noite para o dia. Depois da Itália e do almoço com Dona Helena, os dois estavam juntos de verdade. Não só nos botecos da Vila Madalena ou nos cafés de esquina, mas nos olhos curiosos da cidade. Na manhã seguinte ao encontro no casarão, Blake entrou no Folha Urbana com um cappuccino na mão. O barulho da redação parando por um segundo. Luana pulou da cadeira, os olhos arregalados. Você viu? Tá no site do jornal Metrópole. CEO da Luxo Hotéis e jornalista afiada, o novo casal improvável. Blake quase derrubou o café, o rosto quente. Que? Pegou o celular e viu a manchete com uma foto borrada deles saindo do boteco do Zé. Ela rindo, ele com a mão na cintura dela. Isso é ridículo, murmurou. Mas Luana estava vibrando. Ridículo? Isso é épico, Blake. Vocês são tipo fogo e gasolina. Outros colegas se aproximaram rindo. Você domou o cara mais frio da cidade, disse Pedro, o editor de política. Blake revirou os olhos. Ninguém doma ninguém, relaxem. Mas por dentro, o estômago embrulhou. Sabia o peso de ser a namorada do Dylan Ferraz. No Luxo Hotéis, Dylan leu a mesma manchete no escritório, o uísque matinal na mão. Rafael entrou, um sorriso debochado no rosto. Chefe, viraram celebridade. Sua mãe vai pirar. Dylan deu um riso seco, olhando pela janela. Ela que se acostume. Não vou largar a Blake por causa de fofoca. Mas ele sabia que não era só fofoca. A alta sociedade de São Paulo estava de olho, e os jornalistas, colegas dela também. Ligou para Blake na hora. Viu o circo? Ela riu do outro lado. Vi. Tá adorando a fama, CEO. Só se você vier comigo, respondeu ele, o tom leve, mas firme. Naquela noite, encontraram-se no café da esquina, o cantinho simples que já era quase um refúgio deles. Blake pediu um chá, Dylan um expresso, e sentaram numa mesa de canto longe das janelas. A redação tá me zoando o dia todo, disse ela, o tom misturando graça e irritação. E você, lidando com os ricaços? Ele deu de ombros, o sorriso torto aparecendo. Deixo eles falarem, não ligo. Mas você tá bem com isso? Ela tomou um gole, os olhos azuis fixos nos dele. Tô, só não quero virar pauta de tabloide. Ele pegou a mão dela por cima da mesa. O toque quente. Não vai, eu cuido disso. Mas o mundo não ia deixar tão fácil. No dia seguinte, Blake foi cobrir uma coletiva na prefeitura e ouviu cochichos. Aquela ali não é a namorada do Ferraz? Ignorou, focando na matéria, mas o celular vibrou com uma mensagem de Luana. Cuidado, tá rolando boato que você tá com ele por interesse. Blake franziu a testa, o sangue subindo. Interesse? Eu que recusei ele 1000 vezes, murmurou, digitando rápido. Deixa falarem, não ligo. Mas ligava sim, odiava ser reduzida a um troféu. No Luxe, Dylan enfrentava o próprio fogo cruzado. Num almoço com investidores, um deles, um cara grisalho de terno caro, jogou no ar. Essa jornalista, Dylan, não é arriscado? Ela pode escrever o que quiser sobre você. Dylan cortou, o tom frio. Ela escreve o que é verdade e eu não tenho nada a esconder. O cara riu debochado. Todo mundo tem, Ferraz. Dylan terminou o almoço com um nó na garganta, mas não ia recuar.
Blake valia mais que qualquer opinião. Na sexta, os dois foram a um evento pequeno no Lucy, lançamento de um novo bar no terraço. Blake vestiu um vestido preto simples, Dylan uma camisa escura sem gravata. Entraram de mãos dadas, os flashes das câmeras pipocando. "Sorria, amor", sussurrou ele, o tom provocador. Ela riu apertando a mão dele. "Só se você parar de me chamar assim." Mas os olhares da elite estavam pesados. Mulheres de salto alto cochichando, homens de terno analisando. Uma socialite se aproximou, o sorriso falso brilhando. "Dylan, que surpresa essa sua escolha." "Uma jornalista, ousado." Blake respondeu antes dele, o tom afiado. "Ousada sou eu que aguento vocês." A mulher piscou, surpresa, e Dylan riu, puxando Blake para perto. "Ela é boa nisso", disse orgulhoso. Mas quando ficaram sozinhos no canto do terraço, ele virou para ela, o olhar mais sério. "Tá sentindo o peso, né?" Blake assentiu, o vento bagunçando o cabelo. "Sim, mas não vou correr." Ele sorriu, o alívio nos olhos. "Nem eu." Beijou ela ali rápido, os flashes capturando o momento. No dia seguinte, a foto estava em tudo que é site. O casal que desafia as regras. E Blake riu, jogando o celular no sofá. "Pelo menos saí bonita." No Folha Urbana, Luana trouxe um aviso. "Minha amiga, cuidado. Tá rolando um boato feio, que você vazou infos da Lucy pra concorrência." Blake ficou branca. "Que? Isso é loucura." Ligou pra Dylan na hora, a voz tremendo. "Tá rolando uma mentira sobre mim. Vazamento de dados." Do outro lado, ele ficou quieto um segundo. Depois respondeu firme. "Eu sei que é falso. Vou descobrir quem tá jogando isso." Naquela tarde, Rafael rastreou o boato. Vinha de um investidor rival, o mesmo do almoço. Dylan ligou pro cara, o tom gelado. "Inventa mais uma e eu te quebro. Entendeu?" O homem gaguejou, recuando. Na noite de sábado, Blake caiu no apartamento de Dylan na Avenida Paulista. Um lugar clean, com janelas enormes e uma vista que tirava o fôlego. Ele abriu uma cerveja para cada, os dois sentados no chão da sala, o som do trânsito ao fundo. "Desculpa por essa confusão", disse ele, o olhar baixo. Blake balançou a cabeça, encostando o ombro no dele. "Não é sua culpa. A gente sabia que ia ser assim." Ele virou para ela, os olhos cinza brilhando. "Vale a pena?" Ela sorriu, o coração leve. "Vale." "Que você?" Ele a puxou para um beijo lento, a resposta clara no toque. No domingo, Dona Clara, a mãe de Blake, ligou. "Filha, vi você nos sites, tá feliz?" Blake riu, o café na mão. "Tô, mãe. Ele é... diferente." Clara deu um suspiro esperto. "Então cuida dele." Blake assentiu, mesmo que a mãe não visse. O mundo podia jogar tempestades, mas ali, com Dylan, ela estava achando o sol. O céu de São Paulo estava cinza naquela segunda-feira. As nuvens pesadas prometendo chuva, enquanto Blake Torres entrava no Folha Urbana com um café na mão. O fim de semana com Dylan Ferraz, cervejas no chão da sala, o beijo que apagou o barulho do mundo, ainda aquecia o peito dela. Mas os boatos da semana passada estavam frescos na memória. Luana a encontrou na mesa, o olhar preocupado. "Blake, aquele boato do vazamento morreu, mas a redação tá de olho. Eles acham que você vai virar a mulher do CEO e largar o jornalismo." Blake franziu a testa, o café esfriando. "Eu sou jornalista antes de qualquer coisa. Isso não muda." No Luxy Hotéis, Dylan lidava com o próprio eco da tempestade. Rafael entrou no escritório com um relatório, o tom sério. "Chefe, o investidor recuou, mas a alta sociedade está falando. Acham que a Blake é um risco para os negócios." Dylan deu um sorriso frio, girando a caneta na mão. "Que falem. Ela vale mais que qualquer contrato." Rafael riu, saindo, mas Dylan ficou olhando pela janela, o trânsito engarrafado lá embaixo. Sabia que Blake enfrentava o mesmo julgamento, e isso o deixava inquieto. Ligou para ela na hora. "Café hoje? Preciso te ver." Ela riu do outro lado. "Tá virando rotina, hein? Às 6 no de sempre." No café da esquina, o cheiro de pão quente os recebeu como um abraço. Blake pediu um chá, Dylan um expresso, e sentaram na mesa do canto, o rádio tocando um samba baixo. "Você tá bem?" perguntou ele, os olhos cinza fixos nos dela. Ela deu de ombros, o sorriso leve. "Tô. A redação acha que eu vou virar dona de casa rica, mas dane-se." "E você?" Ele pegou a mão dela, o toque firme. "Tô ótimo.
mas odeio que te julguem por minha causa. Blake riu apertando a mão dele. Eu aguento, sempre aguentei. O papo fluiu sobre o trabalho dela, uma matéria nova sobre corrupção nas obras do metrô e o plano dele de abrir um hotel menor, mais simples, inspirado nos botecos que ela amava. Você tá ficando humilde, Dylan Ferraz, brincou ela, o olhar provocador. Culpa sua, retrucou ele, rindo. Mas quando o chá dela acabou, ele se inclinou, o tom mais baixo. Quero te pedir uma coisa. Blake arqueou uma sobrancelha. O quê? Ele hesitou, o que era raro. Mora comigo, na Paulista. Não é pressa, é vontade. Ela congelou, o coração disparando. Sério? Sério, disse ele, os olhos brilhando. Quero acordar com você, brigar por café frio, tudo isso. Blake riu, nervosa. Você sabe que eu sou um caos, né? Deixo roupa no chão, escrevo de madrugada. Ele sorriu, o rosto suavizando. Eu sei, e quero o caos. Ela ficou quieta, o samba ao fundo preenchendo o silêncio. Vou pensar, respondeu por fim, o peito apertado de um jeito bom. Ele assentiu sem forçar. Tá bem, sem pressão. Naquela noite, no apartamento dela, Blake caiu no sofá com um copo de vinho, o pedido dele rodando na cabeça. Ligou para Dona Clara, a mãe, precisando de um chão. Mãe, ele quer que eu more com ele, disse, o tom quase um sussurro. Clara riu do outro lado. E você quer, filha? Blake tomou um gole, o calor subindo. Quero, mas tenho medo de perder quem eu sou. Clara ficou séria. Você é forte, Blake. Não vai se perder. Se ele te ama, vai te deixar brilhar. Ela desligou o coração mais leve e mandou uma mensagem para Dylan. Tô dentro, mas meu caos vem junto. Ele respondeu rápido. Feito. Na semana seguinte, Blake levou as coisas pro apartamento dele. Caixas de livros, roupas amassadas, um toca-discos velho que ela adorava. Dylan riu, ajudando a carregar. Você não mentiu sobre o caos, disse, enquanto ela jogava um tênis no canto da sala. Te avisei, retrucou ela rindo. A primeira noite juntos foi simples. Pizza no chão, um filme ruim na TV, os dois deitados no tapete. Isso é melhor que hotel 5 estrelas, murmurou ele, o braço ao redor dela. Blake sorriu, o calor dele contra o corpo dela. Concordo. Mas o mundo não deixou quieto. Na sexta, Luana trouxe uma fofoca. Blake, a mãe dele tá falando que você não é o tipo pro Dylan. Tá rolando na alta sociedade. Blake revirou os olhos, o café na mão. Ela que venha me dizer isso. E veio. No sábado, Dona Helena apareceu no apartamento sem avisar. O vestido impecável contrastando com as caixas de Blake ainda espalhadas. Dylan, vocês estão indo rápido demais, disse ela, o tom firme. Blake cruzou os braços, o olhar afiado. Rápido para quem? A gente decide nosso tempo. Helena virou para ela, os olhos estreitando. Você é teimosa, senhorita Torres, mas meu filho precisa de estabilidade, não de uma jornalista imprevisível. Dylan cortou, o tom duro. Mãe, ela é minha estabilidade. Se não aceita, problema seu. Helena suspirou, o silêncio pesando. Vocês são impossíveis, disse saindo. Blake riu, nervosa, quando a porta fechou. Ela me odeia mesmo. Dylan a puxou para perto, o beijo na testa quente. Ela vai aprender a te amar, como eu. Naquela noite caíram na cama exaustos. O toca-discos tocando um vinil velho de Elis Regina. Você é louco por mim, né? Brincou ela deitada no peito dele. Completamente, respondeu ele, os dedos no cabelo dela. No domingo foram ao boteco do Zé, pastel na mesa, cerveja gelada, os olhares da rua já menos pesados. A gente sobreviveu a semana, disse ela levantando o copo. E vamos sobreviver ao resto, respondeu ele, brindando. O caos dela e a ordem dele estavam virando um lar. E isso era mais forte que qualquer fofoca. No Folha Urbana, na segunda, Blake entregou a matéria do metrô, o editor elogiando. Você tá brilhando, Torres. Ela sorriu, pensando em Dylan. No Luxe, ele assinou o projeto do Hotel Simples, o nome na planta, Boteco Luxe. Rafael riu. Isso é para ela, né? Dylan assentiu, o sorriso escapando. Para nós. A vida estava mudando e eles estavam prontos para o próximo passo. Juntos. O verão chegou em São Paulo com um calor úmido que grudava na pele, mas dentro do apartamento na Avenida Paulista, Blake Torres e Dylan Ferraz estavam num mundo só deles.
Fazia 6 meses desde que ela levara o caos dela para as caixas dele. Livros tortos nas prateleiras, o toca-discos velho zumbindo Elis Regina, tênis jogados no canto. O que começou com uma noite bêbada no Luxo Hotéis e 2 horas de espera no frio, tinha virado algo sólido, real, maior que os dois. E naquela noite de sexta, o próximo passo estava vindo. No café da esquina, o refúgio deles, Blake tomou um chá gelado, o ventilador zumbindo no teto. Dylan sentou na frente dela, uma cerveja na mão, os olhos cinza mais suaves que o normal. "Você lembra da nossa briga sobre quem era mais teimoso?" perguntou ele, o sorriso torto aparecendo. Ela riu, o copo gelado nas mãos. "Claro, eu disse que você provou tudo esperando 2 horas na chuva." Ele tomou um gole, o olhar fixo nela. "Pois é, e hoje eu quero provar mais." Blake franziu a testa curiosa. "Como assim?" Ele respirou fundo, coisa rara para um cara sempre no controle, e puxou uma caixinha do bolso. Simples, de madeira, nada ostentosa. O café ficou quieto de repente, como se o mundo soubesse o que vinha. "Quero isso para sempre, Blake. Você, eu, os botecos, as brigas por café frio. Casa comigo." Abriu a caixinha. Um anel fino, prata com uma pedra azul discreta do jeitinho dela. Blake congelou, o coração disparando. O chá esquecido na mesa. "Você tá... sério?" perguntou a voz falhando. Ele riu nervoso. "Nunca estive mais, e aí?" Ela olhou para ele. O CEO que odiava perder. O cara que riu das provocações dela no bar, que enfrentou a mãe e os boatos por ela. "Você é louco", disse rindo, os olhos marejados. "Mas sim, eu caso." O café explodiu em palmas, os poucos clientes batendo nas mesas, o dono gritando "Parabéns!" do balcão. Dylan deslizou o anel no dedo dela, o toque quente contra a pele fria, e a puxou para um beijo rápido, o gosto de cerveja misturando com o dela. "Não vou te deixar fugir dessa vez", sussurrou ele. Ela riu. "Livre." "Nem quero." A notícia correu rápido. No Folha Urbana, na segunda, Luana quase derrubou o café de Blake. "Você tá noiva do Dylan Ferraz?" "Meu Deus, Blake." Ela mostrou o anel, simples, mas brilhante, e riu. "Pois é, ele me ganhou de vez." A redação virou festa. Pedro, o editor, brincou. "Agora você é manchete, Torres." No Luxo Hotéis, Rafael entrou no escritório de Dylan com um sorriso. "Noivo, chefe? Itália, botecos e agora isso?" Dylan assentiu, o uísque na mão. "Ela é o melhor risco que eu já corri, Rafa." O casamento aconteceu 3 meses depois, num casarão antigo nos arredores de São Paulo. Nada de gala pomposa, mas um dia que gritava a eles. As mesas tinham garrafas de cerveja Brahma e pastéis quentes. O convite dizia: "Venha ver 2 teimosos dizerem sim." E Blake entrou com um vestido leve, o véu bordado com frases das matérias dela. Dylan usava um terno preto, mas o forro trazia escrito 2 horas no frio. Dona Helena, na primeira fila, suspirou, mas um sorriso escapou. Ela estava começando a ceder. Dona Clara, a mãe de Blake, chorou quieta, orgulhosa. O mestre de cerimônias, amigo de Dylan, abriu com graça. Dylan Ferraz, o estrategista, perdeu feio para uma jornalista bêbada. A multidão riu. Blake deu um tapa leve no braço dele e Dylan levantou o copo, os olhos nela. "Blake, você me largou naquela manhã, mas me ganhou para sempre. Te amo por isso." Ela sorriu, as lágrimas caindo. "E eu te amo por não desistir, seu convencido." Os votos foram curtos, reais, e o beijo selou tudo. Quente, simples, deles. 1 ano depois, a vida dos dois era um caos perfeito. Blake seguia no Folha Urbana, agora editora assistente, as matérias mais afiadas que nunca. Dylan abriu o Boteco Luxo, um hotel pequeno na Vila Madalena, com mesas de plástico e cerveja barata. Um sucesso que os ricaços adoravam odiar. Mas a maior mudança veio em casa. Gêmeos, Clara e Theo, 2 terremotos de 2 anos, com os olhos azuis dela e a teimosia dele. Uma noite, Theo subiu na mesa do jantar gritando: "Mamãe, papai queimou o pão!" Blake riu. Dylan tossiu, tentando manter a pose de CEO. "Você me entregou, filho?" disse ele, bagunçando o cabelo do menino. Clara, quieta, mas esperta, puxou Blake para a cama uma noite, o rostinho sério.
Mamãe, por que o papai te olha como se você fosse um tesouro? Blake sorriu, olhando Dylan na porta. Porque ele sabe que sem mim, ele estava perdido, respondeu, rindo. Dylan entrou, puxando os dois para um abraço. Não, filha. É porque sem ela eu não teria ganhado esse jogo. Os gêmeos riram sem entender, mas o calor ali era tudo. Naquela primavera, foram ao boteco do Zé, os 4 espremidos numa mesa, pastéis e suco para a criançada. Os olhares da rua já não pesavam. A cidade tinha se acostumado ao casal que desafiava tudo. A gente chegou longe, disse Blake, o copo na mão. Dylan brindou, os olhos brilhando. E vamos mais ainda. Luana, que apareceu para a foto, riu. Vocês são minha manchete favorita. Dona Helena, agora avó relutante, mandava presentes para os netos, o gelo derretendo aos poucos. No silêncio da noite, no apartamento, Blake caiu na cama ao lado de Dylan, os gêmeos dormindo no quarto ao lado. Você imaginou isso naquela noite no bar? Perguntou ela, o tom leve. Ele a puxou para perto, o calor dele contra o dela. Não, mas sabia que você ia mudar tudo. Ela sorriu, o anel brilhando na mão. O jogo tinha acabado. Não com um vencedor, mas com um amor que nenhum dos dois esperava. E ali, no caos e na calma, eles encontraram o maior prêmio, um ao outro.